Boa noite. O Brasil atinge a marca de 500 mil de mortos pela Covid-19. Esse é o principal destaque do Brasil TV de hoje. Cidades de várias regiões do país voltam a registrar a ocupação máxima nas UTIs. Araraquara, no interior de São Paulo, entra em lockdown a partir de amanhã. O fim de semana de vacinação pelo país. Em Florianópolis, quem for tomar a vacina tem direito a ônibus de graça e até dispensa do trabalho. Você vai ver também a caçada a Lázaro Barbosa em Goiás. Ele matou uma família inteira há 11 dias e consegue escapar da polícia. E um incêndio destrói uma fábrica de colchões em Maceió. É a partir de agora, no Brasil TV. O Brasil chegou hoje à marca de 500 mil mortos pela Covid-19. Nas últimas semanas, a média móvel de mortes ficou acima de 2.000 vidas perdidas todos os dias no país. Os números são contabilizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Mas, apesar disso, os flagrantes de aglomeração continuam. Olha essas imagens de ontem à noite em Belo Horizonte. Muita gente em bares, em volta deles, ignorando os riscos de pegar Covid e de levar a doença para dentro de casa. Sobre estas cenas, a Prefeitura de Belo Horizonte limitou-se a dizer que não recebeu denúncias sobre os bares que você acabou de ver. Em Minas Gerais, mesmo em Ouro Preto, não tem nenhuma vaga de UTI disponível. E as cidades históricas estão em alerta com o aumento de turistas por causa da chegada do inverno. Nesta época do ano, por conta do frio, as cidades históricas de Ouro Preto e Tiradentes são muito procuradas por turistas. O movimento já aumentou, o que preocupa a prefeitura dos municípios. Tiradentes não possui leitos de UTI. As internações ficam para as cidades vizinhas, como São João del Rei. Em Ouro Preto, a taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria está em 100%. No início da semana, a cidade reforçou as medidas. Agora, o comércio só pode ficar aberto entre 5 da manhã e 8 da noite. E o setor de hotelaria está autorizado a ocupar apenas 30% dos quartos. O Márcio, dono de uma pousada na cidade, afirma que desde o começo da pandemia, todos os cuidados vêm sendo tomados. Uma das primeiras coisas que nós fizemos, exatamente para evitar a proximidade entre as pessoas e evitar as aglomerações, foi eliminar o buffet do café da manhã. O nosso café hoje é totalmente individualizado, as pessoas escolhem num cardápio o que elas querem ser servidas, escolhem o horário e o local onde elas querem ser servidas, inclusive dentro dos próprios apartamentos. Já em Diamantina, outra cidade histórica do estado, os hotéis estão fechados até o próximo dia 22. Os bares e restaurantes só podem funcionar até às 6 da tarde. Diamantina não aderiu ao Minas Consciente, mas tem um comitê próprio para discutir questões relacionadas à Covid-19. De acordo com o secretário de Turismo de Ouro Preto, as pessoas devem ter consciência de que o vírus circula o tempo todo em todos os lugares. O que a gente pede nesse momento, de fato, é que o turista, caso ele venha a Ouro Preto, ele venha de uma forma consciente, de uma forma empática. Os turistas saem muito de Belo Horizonte para passar o dia em Ouro Preto e acha que chega em Ouro Preto e está chegando no Vale dos Sonhos, que você tira a máscara e que não existe Covid. Não, a gente tem fila, a gente tem um grande número de pessoas aguardando internação, a gente está trabalhando num limite que, de fato, precisa ter muita atenção e respeito. Depois de 4 meses, a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, volta a entrar em lockdown a partir do meio-dia de amanhã. A prefeitura tomou essa decisão depois que a taxa de infectados superou 20%. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI no município está em 90%. O lockdown está previsto até domingo da semana que vem. No sudoeste da Bahia, hospitais não param de receber pacientes com Covid. Um decreto endureceu as regras em 23 municípios. A partir de hoje, apenas serviços essenciais podem funcionar em Guanambi e outras 22 cidades aqui da região. Além disso, também ficou determinada a restrição de locomoção de pessoas das 8 da noite até as 5 da manhã e a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive por delivery. O decreto proíbe o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a prática de atividades físicas. As medidas são
para conter o avanço da Covid-19 nesses locais e valem até o dia 1º de julho. A ocupação dos leitos de UTI aqui na região hoje é de 92%. Essas restrições todas só vão passar com consciência e vacina. E atenção, Maceió. Hoje, as doses estão sendo aplicadas até 9 da noite para quem tem 51 anos. Douglas França, conta pra gente. A vacinação segue por aqui até as 9 da noite em 4 pontos. A capital alagoana estava com a aplicação dessa primeira dose por demanda espontânea parcialmente suspensa por falta de estoque desde o último fim de semana. Com a chegada de mais vacinas ontem, a prefeitura retomou a vacinação. Amanhã, a imunização vai ser ampliada para as pessoas com 50 anos. Pessoas dos grupos convocados anteriormente que ainda não foram vacinadas também podem procurar os postos. Além disso, a prefeitura antecipou a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que têm até o dia 26 deste mês agendado no cartão de vacinação e já podem concluir a imunização contra a Covid agora. Quase 315 mil pessoas já receberam a primeira dose aqui em Maceió e mais de 124 mil já receberam a segunda. Douglas França para o Brasil TV. Amanhã, 12 mil pessoas devem ser vacinadas em Fortaleza. O mutirão começou hoje. Olá, boa noite. O mutirão de hoje beneficiou cerca de 40 mil pessoas com 43 anos ou mais que já estavam cadastradas na plataforma do governo Saúde Digital e foram, portanto, agendadas pela Prefeitura de Fortaleza para hoje receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O estado do Ceará, inclusive, já tem cerca de 2,5 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose dessa vacina. Aqui a gente acompanha um pouquinho desse mutirão que aconteceu no maior local de vacinação do Ceará, o centro de eventos do nosso estado. Fortaleza, inclusive, hoje tinha cerca de 53 locais de vacinação. Além do centro de eventos, cerca de 50 postos, levando em consideração ainda policlínicas e outros locais, como o estacionamento da Arena Castelão e shoppings que cederam espaço para que essa imunização pudesse avançar. Amanhã esse mutirão retorna a acontecer, só que não com 40 mil pessoas agendadas, e sim com 12 mil pessoas agendadas para que elas possam receber essa primeira dose da vacina contra o coronavírus. É importante dizer também que hoje e amanhã tem repescagem para as pessoas que por algum motivo perderam a segunda dose da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Hoje, essa repescagem era voltada para quem tinha 58 anos de idade. Amanhã essa repescagem acontece independente da faixa etária. A repescagem acontece apenas no estacionamento da Arena Castelão. Isaac Macedo para o Brasil TV. Também tem mutirão de vacina amanhã em cidades do Rio Grande do Norte. Natal segue com a vacinação neste domingo em 7 pontos de imunização, em drives e 2 unidades básicas de saúde que vão abrir amanhã. A faixa etária aqui na capital da vacinação está para as pessoas com 48 anos ou mais sem comorbidades. Natal também continua a vacinação para os grupos prioritários, dos trabalhadores da indústria, do transporte, educação e também as grávidas, puérperas e lactantes até 6 meses de vida do bebê. Aqui na região metropolitana, a maioria das cidades também está com a vacinação aí na faixa etária dos 48 anos ou mais para pessoas sem comorbidades. Já no interior do estado, Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, amanhã a vacinação acontece em 10 unidades básicas de saúde e a faixa etária também está para as pessoas nos 48 anos ou mais sem comorbidades. A Coronavac voltou a ser aplicada em Pernambuco. No Recife, um mutirão começou hoje e continua amanhã. 70% das cidades pernambucanas ficaram sem a Coronavac para a segunda dose. Ontem chegaram ao estado 65 mil doses que, de acordo com o governo de Pernambuco, devem ser suficientes para resolver essa fila de espera. As doses já foram distribuídas para as prefeituras e começaram a ser aplicadas em esquema de mutirão neste fim de semana. No Recife, em 4 postos, a população consegue receber a segunda dose da Coronavac. Em Paulista, na região metropolitana, hoje teve aglomeração, longa espera e, de acordo com a prefeitura, o problema deve ser resolvido ao longo da semana.
Amanhã, moradores da ilha de Paquetá, no Rio, também vão receber a vacina contra a Covid. É um projeto piloto que pretende vacinar todos os moradores da ilha. 4.000 pessoas vivem em Paquetá. Depois que toda a população tiver sido vacinada com a segunda dose, a Prefeitura planeja fazer um primeiro evento teste, que seria um carnaval fora de época. E olha que iniciativa bacana em Florianópolis. Quem for se vacinar tem direito a ônibus de graça e até dispensa do trabalho. O Ricardo Vondorf conta pra gente. No dia em que a pessoa for tomar a vacina, ela vai ganhar crédito de 2 passagens de ônibus, de ida e de volta, no cartão do sistema de transporte coletivo da cidade. Mas para isso vai ter que fazer o cadastro na página da Prefeitura. Nesse primeiro final de semana, quem não teve tempo de acessar o site da Prefeitura de Florianópolis pode fazer o cadastro do mesmo jeito, que depois vai ser reembolsado. Uma outra medida que também está valendo a partir de agora. Os moradores têm direito à folga no trabalho no dia em que forem se vacinar. Vale para as 2 doses. Basta apresentar o comprovante da vacinação. Essas ações da Prefeitura são para incentivar a campanha e evitar atrasos no cronograma de imunização. 52% da população adulta de Florianópolis já receberam a primeira dose da vacina. Você vai ver a seguir a caçada, o homem que está conseguindo fugir da polícia há 11 dias em Goiás. Lázaro Barbosa matou uma família inteira no Distrito Federal. E começa hoje a live do São João de Campina Grande, na Paraíba. Um dos shows fica por conta de Wesley Safadão. Fica comigo. Brasil TV está de volta com as buscas a Lázaro Barbosa no interior de Goiás. Ele é acusado de matar uma família inteira no Distrito Federal e há 11 dias tem conseguido escapar de mais de 200 policiais. Olá para você que acompanha ao Brasil TV. As buscas por Lázaro Barbosa continuaram durante todo o sábado aqui no município de Cocalzinho de Goiás. Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, que coordena toda a operação, o cerco a Lázaro Barbosa está num perímetro menor, numa área de cerca de 10 quilômetros quadrados. É uma região com muitas chácaras, propriedades pequenas e também cercadas por matas, córregos e grutas. É uma região que dificulta o trabalho da polícia, principalmente porque Lázaro Barbosa conhece muito bem o trecho. Segundo o secretário de Segurança Pública, cerca de 270 policiais continuam trabalhando também durante todo o domingo até encontrarem Lázaro Barbosa. Ele é procurado desde a última quarta-feira, suspeito de ter assassinado 4 pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Depois, Lázaro fugiu aqui para o município de Cocalzinho de Goiás. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Uma família do Rio de Janeiro acusa a polícia de ter disparado o tiro que atingiu e matou um adolescente dentro de casa. Tiago da Conceição, de 16 anos, levou um tiro na cabeça no momento em que acontecia uma operação do Complexo da Penha. Ontem, a polícia disse que nenhum policial esteve perto de onde ele mora, mas hoje a família divulgou vídeos que desmentem essa versão. A família esteve hoje de manhã no Instituto Médico Legal para liberar o corpo de Tiago da Conceição, de 16 anos. A mãe não conseguiu vir, está à base de calmantes. O tio Giovanni foi quem socorreu o sobrinho imediatamente e hoje mostrou vídeos que comprovam que carros da polícia estavam próximos da casa onde o rapaz foi baleado. O carro vermelho no vídeo é do tio e a família diz que nesse momento Tiago era levado para o hospital. A imagem mostra 2 viaturas da Polícia Civil no quarteirão ao lado. Carro de morador para dar assistência e lá, ó, nem aí. Subsecretário da Polícia Civil, tá, o delegado Rodrigo, tá, me disse que não teve operação nenhuma na comunidade, tá, com um monte de foto após eu ter socorrido o Tiago, tá, descido com ele no meu carro, que os policiais se recusaram a socorrer, tá? Coloquei no meu carro, após eu ter descido, os policiais simplesmente entraram nas suas viaturas, tá? E foram embora. Ontem, a polícia disse que Tiago não foi vítima de agentes que participaram da operação Coalizão pelo Bem
que reuniu policiais civis dos estados do Rio, do Pará e do Amazonas. Isso será objeto de uma investigação para a gente tentar chegar à autoria. O que eu posso afirmar com absoluta convicção é que no local onde ele foi baleado, me parece que foi dentro de uma residência, não havia nenhum policial, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, naquela localidade. Os policiais, na verdade, perceberam um tumulto à distância. Quando foram nesse local para tentar identificar o que estava acontecendo, obtiveram a informação de que um adolescente havia sido baleado e que havia sido socorrido, inclusive, por meios próprios. Não houve embate com traficantes? Nesse local, não. Foi um único tiro que apareceu. Ontem, o tio do adolescente deu detalhes de como o menino foi atingido. A janela foi essa por onde entrou o disparo, tá? A porta que ele saiu foi essa aqui, que fica praticamente em frente para a janela, distância de 1,5 metro mais ou menos. Essa é a porta do quarto? A porta do quarto que ele estava. Aí, como tá respingada de sangue ainda, ó. No momento do tiro que ele tomou, respingou aí, ó. Atingiu aqui e pegou no violão dele, ó. Aí eu tirei o violão e achei os fragmentos do projétil dentro da capa do violão. A Polícia Civil entrou na comunidade, era 6 horas da manhã, tá? Não teve um tiro. O único disparo que teve foi esse. Após o disparo, que eu vi socorrer ele, tá? Falei com os policiais, eles se recusaram a socorrer, tá? Entraram na viatura e foram embora. Quem socorreu foi eu com os primos dele, tá? Botei no carro e levei pro Getúlio Vargas. A operação no Complexo de Favelas da Penha reuniu 600 policiais. Eles buscavam criminosos foragidos da justiça. Os investigadores descobriram que traficantes daqui estão agindo em conjunto com traficantes do norte do país. Bandidos atearam fogo em lixo, montaram barricadas, barras de ferro para furar os pneus dos blindados, jogaram até óleo numa ladeira para dificultar a passagem de carros. 8 pessoas foram presas, uma no Rio, 3 no estado do Amazonas e 4 no Pará. Inclusive, um dos bandidos apontados como o responsável pela onda de violência que varreu Manaus e mais 9 cidades do estado no início do mês. A polícia apreendeu meia tonelada de drogas, além de munição, fuzil e granadas. Garoto de 16 anos, tá? Estudioso, cheio de sonhos. A Polícia Civil informou que ainda está apurando as informações sobre esse caso. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de colchões em Maceió. O fogo se alastrou, destruindo o lugar em minutos. As chamas eram vistas de longe. O corpo de bombeiros foi acionado ainda de madrugada. Uma verdadeira força-tarefa para conter o fogo. Pela manhã, os trabalhos continuaram com quase 30 militares. É considerado de grandes proporções, né? Toda a estrutura ela sofreu colapso, né? A estrutura está colapsada, todo o teto foi colapsado, teto metálico, uma estrutura metálica, algumas paredes de alvenaria também. Mas assim, a gente está entrando com o maior cuidado possível. Por sorte, a fábrica ela é isolada, então a gente não teve risco de um incêndio se propagar para demais edificações. A fábrica de colchões existe há 12 anos no Distrito Industrial. Não havia nenhum funcionário no momento que o incêndio começou. O seu Carlos é o dono e ainda não tem noção do prejuízo. Hoje a nossa empresa está completando 12 anos. No dia 19 de junho de 2009 nós iniciamos o empreendimento aqui. A gente tem confiança que a gente vai recuperar isso aí. A gente começou sem nada, então vamos reconstruir o que a gente tem. Mudando totalmente de assunto agora, esse é o período mais festeiro para quem mora no Nordeste por causa dos arraiais. Só que esse vai ser mais um ano sem aquele forrozinho aglomerado. Mas dá para curtir de casa. Começa daqui a pouco o São João de Campina Grande, na Paraíba, pela internet. A Emi Nascimento traz os detalhes para a gente. Neste sábado, dia 19 de junho, já tem São João aqui na Paraíba, mas tudo transmitido através do meio virtual. São as lives do maior São João do mundo de Campina Grande, que começam a ser transmitidas a partir das 7 horas da noite, com o Arraiado Safadão, onde o cantor Wesley Safadão vai recepcionar convidados como a dupla Israel e Rodolfo, Alceu Valença e Juliette Freire. A ex-BBB também deve soltar a voz nesta noite junina. E tem ainda
segunda transmissão do Circuito Mundial de Lives, com muito forró a partir das 7h30 da noite, na voz de Kátia Silene, Niedson Lua, Cirano e Cirino, Ranieri Gomes e Giovanni Júnior. Todos os detalhes dessas transmissões você pode conferir através da página oficial do G1 Paraíba. Lembrando que não dá para aglomerar, não dá para dançar São João presencialmente, mas vai dar para arrastar o sofá da sala e curtir o São João de casa com segurança em saúde. Emi Nascimento para o Brasil TV. Obrigada, Emi. E assim a gente termina o Brasil TV. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite, ótimo domingo também.